Vamos dar continuidade a um dos capítulos mais incríveis e comoventes da história da filosofia. A biografia, o pensamento e a concepção do filósofo Sócrates. Na aula passada, na videoaula passada, havíamos dito que Sócrates realizou uma ruptura radical com os filósofos pré-socráticos. Qual a diferença? Enquanto os filósofos pré-socráticos, também chamados de filósofos naturalistas, estavam preocupados e enfatizavam seu estudo na compreensão da natureza, dos fenômenos e princípios da natureza, Sócrates faz uma ruptura radical. Para Sócrates, o homem não pode compreender a si mesmo e entrar numa dimensão mais profunda sobre a vida se ele não conhecer a si mesmo. Enquanto a filosofia dos pré-socráticos busca compreender a natureza material para compreender o próprio homem, Sócrates inverte essa lógica. Segundo Sócrates, o homem só pode ser compreendido pela própria natureza humana. Sócrates enfatiza que o estudo do homem só pode ser encontrado através de um dos fenômenos que mais define o próprio ser humano, que é o fenômeno da moral e da ética. É justamente a ética, a ciência do bem, a ciência do que é justo, a ciência do que é fazer o que é certo, a ciência do que fazer o que é errado, do que é bom e do que é ruim. É isso que é a essência do homem. E nós não podemos encontrar isso na essência da natureza, mas na essência do próprio homem. E ele vai dizer ainda, olha, nós somente podemos encontrar na natureza o que nós fazemos pergunta a partir da nossa própria subjetividade. A nossa moral, a nossa ética não vai fazer perguntas mais profundas à natureza se a gente não fizer perguntas a respeito de nós mesmos. Ou seja, tudo que nós perguntamos para a natureza, procurando conhecer a respeito dela, nada mais são do que perguntas que fazemos a nós mesmos, a partir da nossa própria evolução moral, a partir da nossa própria evolução ética. Ou seja, é conhecendo a nós que nós podemos ter uma dimensão mais profunda da nossa própria realidade. Sócrates começou a sua jornada através de uma crise existencial. Num desses momentos, ele visitou o templo de Apolo, um oráculo, onde se procurava respostas profundas a respeito da existência. E lá, ele teve uma resposta bastante surpreendente que mudaria para sempre a jornada da sua vida. Lá estava escrito no portal do templo de Apolo, na cidade de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Foi a partir daí que Sócrates, em vez de buscar conhecimento fora de si, e inspirado pelos naturalistas de buscar conhecimento na natureza, Sócrates procurou buscar conhecimento dentro de si mesmo, através de um profundo processo de autoconhecimento. Sócrates é, na verdade, um dos maiores fundadores da escola do autoconhecimento. Para Sócrates, há alguma diferença entre o sábio e o ignorante? E se existe, qual é essa diferença? Para Sócrates, o ignorante é aquele que considera que tudo que já sabe já é suficiente. Então, o ignorante é aquele que para de buscar respostas, é aquele que já não faz mais perguntas à realidade, porque ele considera que tudo que ele já sabe já é o suficiente para poder lidar com a realidade, para poder lidar consigo mesmo, para poder lidar com os problemas que vai surgindo na sua existência. O ignorante é aquele que se conforma, é aquele que se acomoda, e é aquele que considera que as verdades já são suficientes, não há mais necessidade de buscar mais nada. Por isso, então, é isso que define seu estado de ignorância. Alguém que já parou de fazer perguntas, alguém que já se acomodou, alguém que acha que não existe mais o que buscar, porque tudo que já sabe já é o suficiente. Ou seja, uma mente acorrentada, uma mente cheia de preconceitos,
uma mente que não consegue se libertar do sofrimento, uma mente que não consegue ver as possibilidades do infinito, uma mente que não cria, uma mente sem criatividade, uma mente que não pode ver as inovações, as oportunidades que acontecem todos os dias ao seu redor. Ao contrário do ignorante, o sábio é o contrário. Ele considera que tudo que ele sabe é muito menor comparado àquilo que ele tem que conhecer. O sábio é aquele que não se conforma com as verdades estabelecidas. Ele sabe que por trás da aparência há uma verdade profunda a ser conhecida. Ele possui uma atitude profunda de curiosidade, inquietação e questionamento permanente a respeito das coisas. Ou seja, enquanto o ignorante tem uma postura conformista diante da realidade, o sábio não. O sábio tem uma atitude de inquietação, uma atitude de curiosidade. Ou seja, o sábio é alguém que não se conforma com aquilo que está estabelecido. Ele sabe que o mundo da verdade é um processo contínuo de mudança e de transformação permanente. É nesse sentido que uma pessoa muito estudada pode não ser um sábio, e uma pessoa simples pode sim ser um sábio, porque uma pessoa muito estudada pode ter conhecimento que ela leu, que ela adquiriu e que foi transferido para ela durante todo o decorrer da sua vida. Ela copiou os conhecimentos do mundo, mas ela não questiona, não duvida e não critica. Ela não questiona se aquilo realmente é verdade e se aquilo faz sentido para a sua própria vida. Então, uma pessoa comum pode sim ser um sábio, porque tem uma atitude de curiosidade e inquietação, enquanto que uma pessoa estudada e letrada pode não ser, porque simplesmente ela é inteligente, mas não questiona o conhecimento que tem. Muito bem, foi a partir daí que o Sócrates disse uma das mais célebres frases da sua filosofia: a única coisa que sei é que nada sei. O que ele quer evocar com essa frase? É que a humildade é a base de todo conhecimento. Quando o homem passa a reconhecer que já sabe alguma coisa, ele deixou de ter humildade. A humildade que faz com que cada um de nós buscamos o conhecimento todos os dias. É a humildade que faz nos reconhecer que nós não devemos parar nunca de crescer, de buscar as verdades que existem, de buscar a inovação, de buscar a criatividade. A humildade é a base do saber. A pessoa orgulhosa não aprende. A pessoa humilde, ela está sempre aprendendo. Muito bem. Outro conceito extremamente interessante e profundo da teoria de Sócrates é o fato de que, para ele, aprender é recordar. De fato, nós não aprendemos nada. Nós simplesmente recordamos de algo que já está adormecido dentro de nós. Tudo o que precisamos já encontra dentro do nosso próprio espírito, na nossa alma. Mas acontece que tudo isso encontra-se adormecido. E para isso é preciso despertar o potencial infinito que existe dentro de cada um de nós. É nesse sentido que a filosofia de Sócrates é considerada uma filosofia do autoconhecimento. Quanto mais o homem conhece a si mesmo, mais ele acorda desse sono profundo e despertar o potencial infinito que existe dentro de você mesmo. Muito bem, mas como? Qual o método que Sócrates utilizava para despertar as pessoas desse sono profundo, de tirá-la do estado de ignorância e levá-la ao estado de sabedoria? Muito bem, é o método chamado de maiêutica, que basicamente significa conflito e contradição. Como é que era o método de maiêutica na prática? Sócrates simplesmente conversava com o aprendiz, e o aprendiz, ao fazer perguntas para ele, Sócrates não devolvia com respostas prontas, muito pelo contrário, ele devolvia com uma nova pergunta, ele provocava, ele fazia com que o aprendiz questionasse a sua própria verdade, até o ponto que o aprendiz reconhecia que ele não tinha todas as verdades como ele pensava, que a verdade que ele tinha ainda era provisória e que ele poderia aprofundar muito mais o seu estado de verdade. Ou seja, Sócrates, através da maiêutica, quebrava os paradigmas, quebrava os velhos conceitos e fazia o seu aprendiz buscar novas possibilidades, além daquilo que ele já considerava estar pronto e acabado. Ou seja, o método da maiêutica ele é baseado
fundamentalmente no conflito e na contradição. Sócrates colocava o seu aprendiz em xeque. Ele fazia o seu aprendiz pensar em novas possibilidades. Ele colocava o aprendiz para pensar novas perspectivas, novas possibilidades, novas hipóteses de pensamento. Ele colocava o seu aprendiz em contradição, fazê-lo pensar de uma maneira diferente. O aprendiz, então, reconhecia o seu estado de ignorância e elevava-se para o estado de sabedoria. Muito bem. A maiêutica não é um processo muito fácil, porque não é fácil abandonar velhas ideias, não é fácil abandonar velhos conceitos que durante o tempo acreditávamos como sendo verdade, que nós nos baseávamos como para restabelecer o nosso próprio equilíbrio, aquilo que nos guiava para lidar com a nossa própria realidade. Não é fácil. Por isso que Sócrates, inspirado na sua própria mãe, que era parteira, ele comparava a maiêutica ao processo de parto. Por quê? Porque, segundo ele, gerar e dar à luz a um novo conhecimento é como o parto. É doloroso, pois é difícil abandonar novas ideias, velhas ideias, mas depois da superação, nos tornamos pessoas melhores e mais maduras. É muito difícil quando a gente tem um tipo de ideia e essa ideia já não dá mais certo na nossa realidade. Nós temos que abandoná-la, nós temos que aprender uma nova ideia. Esse momento é doloroso, é um movimento diferente, é um movimento que nos causa insegurança, causa alguma incerteza, mas Sócrates vai dizer, é muito parecido com o parto, é doloroso, mas depois que nasce esse novo conhecimento, nos tornamos pessoas mais maduras e mais seguras e mais preparadas para lidar com a nossa própria vida. Muito bem, finalmente, Sócrates coloca aquilo que nós poderíamos considerar uma das maiores necessidades da pedagogia moderna. Qual é a pedagogia de Sócrates? Segundo Sócrates, não adianta formar pessoas inteligentes. O que deve ser feito é formar pessoas melhores, pessoas para o bem, porque a inteligência, sem a moral e a ética que os guie, nós vamos formar pessoas do mal, pessoas mal preparadas, pessoas que fazem do conhecimento uma má utilização. Ou seja, na pedagogia de Sócrates, não importa apenas informar, mas formar pessoas com uma conduta moral, uma conduta ética, desenvolver não apenas conhecimento, digamos, geografia, matemática, biologia. Não, esses conhecimentos são importantes sim, mas mais importante do que isso é formar virtude nas pessoas, como tolerância, compaixão, honestidade, amor, solidariedade, esperança. Ou seja, na pedagogia de Sócrates, a inteligência não pode vir separado da moral e da ética. Muito bem. Como todo pensador revolucionário, como todo pensador que traz uma luz nova para a humanidade, Sócrates acabou sendo julgado e condenado por um tribunal de 501 pessoas. Motivo do seu julgamento e condenação. Sócrates foi julgado e condenado por corromper a juventude, trazer novos deuses e desacreditar dos deuses da sua época. Ele então foi condenado a tomar cicuta. Sócrates era alguém muito perigoso para a sua época, porque ele fazia com que as pessoas buscassem a verdade dentro de si mesmas, que elas tivessem a segurança de buscar Deus dentro de si mesmas. E então ele se tornava um perigo muito grande para a sociedade da época, para o poder da época, porque ele então convidava as pessoas para acreditar em si mesmas, ter a sua própria individualidade, ter a liberdade necessária para buscar a verdade. E aí o poder e os deuses da época perderiam um pouco a sua função. Enfim, Sócrates foi julgado e condenado. No final do evento, ele diz uma frase muito bonita: mas já é hora de nos retirarmos. Eu para morrer e vós para viverdes. Entre vós e mim, quem está melhor? Isso é o que ninguém sabe, exceto Deus. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.